Olá, leitores do blog Listas Literárias. No post de hoje, uma entrevista com 10 perguntas para o escritor André Alves, que é cronista do jornal eletrônico Campo Grande News e também autor de diversos livros aí, entre eles A Bruxa da Sapolândia e Crônicas da Cidade, publicado pela Chiado Editora. Enfim, na conversa de hoje estaremos falando aí sobre o seu livro O Olho Esquerdo, publicado em 2020 pela editora Patuá. Na conversa, muitas informações sobre literatura, influências literárias e também aí um pouco acerca do livro aí que reúne contos interessantíssimos. Fique conosco e aproveite essa grande entrevista. André, o Olho Esquerdo, ele é uma publicação em contos, né? E eu acredito para nós começarmos essa conversa aqui no blog Listas Literárias, seria interessante, assim, até porque você tem uma grande quantidade de livros já publicados, uma participação na literatura também bem interessante, mas a gente iniciar nossa conversa aqui no Listas Literárias, trazendo um pouco aí da origem, da gênesis, né? Desse projeto o Olho Esquerdo, como é que ele nasce, quais as suas intenções com essa coletânea de contos, né? Como foi a ideia da publicação e o nascimento deste livro. Eu me defino como um contador de histórias. Desde quando eu comecei a escrever, ah, sempre contando histórias. Eu comecei escrevendo em jornal, fazendo crônicas, mas a ideia do conto sempre estava presente junto também com as crônicas. E o Olho Esquerdo nasceu dessa vontade já que estava amadurecendo de fazer um livro de contos, né? São histórias todas ficcionais, né? Porque eu diferencio crônica de contos, porque a crônica é o cotidiano, é tempo, né? São as lembranças, a coisa bem pessoal, ela é escrita na primeira pessoa, quando eu escrevo pelo menos é assim. E o conto não, o conto são histórias que eu criei. E o Olho Esquerdo esse conto, O Olho Esquerdo, ele foi inspirado na Terceira Margem, do Guimarães Rosa. Eu li aquele conto sempre ficou presente na minha cabeça. E foi o primeiro conto que eu escrevi deste livro, né? Até resolvi homenagear e colocar o nome do livro também como O Olho Esquerdo. Os outros contos eu fui escrevendo na sequência, sabe? É aquela febre terçã que dá na gente, aquela vontade louca de escrever. E sempre me vinha uma história na cabeça, eu sentava e escrevia. A, a editora pediu até para eu tirar 3 contos, né? Porque senão não caberia no livro. E na verdade tinha feito 18 contos e o Olho Esquerdo acabou sendo completado, finalizado com 15. Sim, André, uma coisa que me chamou bastante atenção na leitura dos contos é justamente isso que você coloca, né, a sua leitura, né, a sua experiência também como um leitor de contos, e você fala aí em Guimarães Rosa, podemos ver Borges, e também muito forte nos contos reunidos no livro, a questão de Edgar Allan Poe. Como é que essa questão do leitor, então, né, que ele acaba assimilando no seu processo de criação também as suas leituras e construindo algo novo. Nos parece que esse leitor, com certeza, construiu muito também o André escritor, e nesse livro aí de contos fica bastante claro e explícito as suas relações e as suas referências. Exatamente. Eu sou um leitor compulsivo desde muito tempo. E eu li muito a literatura fantástica. Então, Borges, Cortázar, e especialmente Poe está presente nas minhas leituras, né? Eu também gosto muito de cronistas. E alguns cronistas acabaram formando também o minha, a minha vontade de escrever. Eu sou muito fã, né? Sou muito admirador da obra de Rubem Braga. E esses escritores me influenciaram muito. O Borges
ele tem aquela coisa de você ler e reler novamente, né? E o final que você tem em mente do que você leu de Borges sempre tem um outro significado, é uma coisa impressionante. Cortázar é a mesma coisa. Um livro do Cortázar que muito me marcou é o jogo da amarelinha, porque ali você consegue brincar, né, de ser escritor, né? Então essas são as minhas influências realmente. Além, é claro, de Gabriel Garcia Marques, que também eu li muito Gabriel Garcia Marques. Enfim, eu sou escritor porque eu fui e sou ainda um leitor muito, muito assíduo, muito compulsivo até, diria. É muito interessante, André, essa tua colocação da tua relação com as crônicas, né? Até pela tua experiência profissional também, eu imagino. E se a gente pensar bem nos contos ali que compõem o Olho Esquerdo, ah, não haveria também um pouco de crônica muito naquilo que tu escolhe enquanto personagens, né? São personagens atravessados muitas vezes por um fantástico, ao mesmo tempo que são personagens muitas vezes mundanos do dia a dia, enfim, também personagens que muitas vezes o próprio cronista vai se voltar, né, para trazer aquela simplicidade, aquela coisa do cotidiano, mas que também tem o seu acontecimento especial, o conto Insensatez talvez seja um exemplo disso. Não sei se eu estou viajando um pouco, mas quando você faz essa referência aí, então, às crônicas, eu pensei um pouco nisso, né? Na sua escolha dos seus personagens, né? Muitos desses estão assim no nosso dia a dia, no comum, um atendente do supermercado, o cara que está na pracinha ali da cidade, enfim. A crônica também permeia um pouco, então, dos seus contos. Com certeza a crônica permeia, sim, os meus contos. Eu costumo dizer que o cronista e o contista também, ele é, antes de tudo, um observador do cotidiano, das coisas que se movimentam ao redor dele, né? Os meus personagens são todos, a maioria, não vou dizer todos, mas a grande maioria, são formados assim, da observação do cotidiano. Lugares assim que me chamam muita atenção, supermercado é repleto de personagens, é repleto de pessoas que você bate o olho e fica imaginando como seria, né? Que vida que possui, quais os dilemas dessa pessoa, quais os segredos, né? O que faria em determinada situação. Realmente a crônica, ela está assim presente nos meus contos. Sobre o conto Insensatez, eu preciso abrir um parêntese, né? Porque é um grande desafio desse livro, porque ele foi escrito no lugar de fala feminino. E é bastante complicado, né? Porque, porque eu sou homem, obviamente, e porque o universo feminino ele é muito vasto, né? É muito vasto. Então foi um conto que me deu muito prazer quando eu terminei, e eu li, e eu tive uma colega também escritora que eu pedi para fazer as correções ortográficas e dar uma lida e ver o que achou, e ela gostou muito desse conto. Então isso me deixou bastante contente. Eu acho muito interessante, André, o que tu colocas no desafio dessa escrita do conto e tu te colocar uma outra voz, né? Porque a literatura em si, ela demanda essa alteridade e o escritor, ele dá lugar aos seus narradores, aos seus personagens, né? Cada narrador é um universo muito próprio. Como é que você vê essa questão da liberdade ou das restrições ou dos cuidados que um escritor tem que ter justamente quando vai escrever um desafio desse, né? Porque não é muito simples, né? Pode demandar diferentes perspectivas, diferentes olhares, diferentes críticas, diferentes posicionamentos. Como é que você aborda essa liberdade da criação do autor e também essa capacidade que o autor tem de se colocar no outro, né? Independente do gênero do outro, né? Mas o escritor em si, ele tem que se colocar dentro do humilde, dentro do rico, da elite, enfim, ele tem que ser efetivamente outro ali para construir a sua narração. Como é que você observa essas discussões, então? O lugar de fala é um desafio. Mas é um desafio, mas ao mesmo tempo também é um motivo de prazer, né? Quando, é, na condição de autor, principalmente no conto, você ser outra pessoa, né? E às vezes até um outro universo completamente diferente do seu. E é aí que você consegue navegar.
É aí que você consegue ampliar cada vez mais os universos. Eu tenho um livro que eu não estou lembrando o nome agora do Miyakoto, alguma coisa de retalhos, que eu li já tem um tempo. Ele escreveu todo o livro com a voz de fala feminina, né? E eu achei aquilo fantástico, né? Eu sei que o próprio Miyakoto foi criticado, né? Algumas é, pessoas ligadas ao movimento feminista, por exemplo, não gostaram de algumas narrativas. Mas eu acho que foi desafiador demais. Ele fez o livro inteiro na voz feminina. E eu tenho esse costume às vezes, não só a voz feminina, como também às vezes de animal até. Nesse livro, especialmente no olho esquerdo, não foi inserida nenhuma das minhas narrativas. Eu já tenho os textos como cavalo, como cachorro, enfim. Mas é exatamente nesse ponto do lugar de fala que você pode modificar, é que você consegue ampliar os seus universos. É desafiador, mas também é muito prazeroso. E se a empatia, né, André, se pressupõe se colocar no lugar do outro, né, é uma tentativa nossa também de entender esse outro, esse diferente, essa outra fala. E aproveitando que estamos conversando ainda sobre os seus personagens, sobre os seus narradores, né, antes de eu perguntar uma questão dos narradores, mas essencialmente me chamou a atenção na leitura de Olho Esquerdo e, de modo geral, nos contos que compõem o livro, né, e a gente comentou isso na resenha aqui no Listas Literárias também, essa relação com o corpo, né? Os seus narradores dos contos nesse livro, né, estão muito envoltos com essa questão do corpo, com alguma parte do corpo, ou é um nariz, ou é o olho esquerdo que causa uma fixação, ou é a pele, enfim, né? Há essa presença muito forte do corpo, né? Você percebeu isso, né? Se na construção era algo intencional, como é que você observa o trabalho destes contos em relação aos corpos, né? Em algumas vezes esses corpos são meio que uma prisão, às vezes uma tentativa de libertação, enfim. Mas me parece que o corpo exerce em cada conto ali uma questão muito especial na sua narrativa nesta obra. Não foi intencional, mas é verdade o que você está falando. Realmente, grande parte dos contos cita, né? Inclusive um é sobre um nariz enorme, né? Eu acabo citando Cyrano de Bergerac. Mas também tem um conto, O Sorriso da Orquídea, que a personagem está sofrendo de um processo de depressão e essa depressão, o mundo dela está escurecendo, ela está ficando cega, enfim. É, realmente não foi intencional, mas acabou acontecendo. Deve estar dentro de mim isso, e eu não consigo nem te explicar como essas coisas, essa parte do corpo foi saindo, né? Todos os contos realmente do livro cita alguma parte do corpo, alguma coisa, algum defeito, alguma virtude em relação aos sentidos, principalmente, né? Ao cheiro, à fala, à visão, né? O próprio nome do livro já diz isso, mas não foi intencional, não. Provavelmente deve fazer parte do meu universo sem que eu perceba. É muito interessante isso que nós já conversamos aqui a respeito até do processo criativo, né? Mas os escritores muitas vezes têm internalizado dentro de si algumas questões e quando menos percebemos, né? Elas acabam saindo nas nossas obras e de fato a mim enquanto leitor essa questão do corpo, quase como se fosse uma antologia do corpo, né? Me chamou a atenção ali na questão do próprio olho esquerdo, quando você cito Guimarães, né? Eu tenho pesquisado nos meus estudos o Mutarelli, por exemplo, e ele trabalha com algumas fixações no corpo, né? Me lembrou como o narrador ali, como ele fica preso a essa fixação do olho esquerdo e como isso vai progredindo para a vida toda dele, e de que maneira isso acaba, inclusive, né, influenciando e conduzindo ele nas relações pessoais, sentimentais, e aí retomando a própria questão do corpo, o conto que trata da tatuagem, né? E aquela busca desenfreada por uma espécie de libertação, né? De um voo último e libertário, enquanto a pessoa não está se, digamos, não está
feliz com o que tinha, e aí as tatuagens vão produzindo essa transformação, essa metamorfose do corpo da personagem. Eu achei isso bem interessante no seu trabalho, né? E nesses dois contos, então, com no olho esquerdo, a questão do suspense, mas também nesse da tatuagem com a questão do fantástico mais colocado. E você colocou essa questão da literatura fantástica, né? A literatura fantástica tem essa lógica também de trabalhar com essas questões que às vezes estão internas em nós, né? Como é que é essa relação sua, então, com a própria literatura fantástica e esses dois contos aqui que eu acabei comentando? Para falar novamente da minha formação como escritor de contos no realismo fantástico, eu necessito voltar a Poe, né, Edgar Allan Poe, que ele me fez sentir essa vontade também pela própria vida dele, né, que é repleta de mistérios. A própria morte dele nunca foi muito bem definida, como que aconteceu. De repente ele aparece num banco de praça totalmente encharcado, em profundo delírios, e logo depois vem a morrer, né? E esse conto que eu escrevi sobre como matar a tartaruga aconteceu do Poe praticamente da ideia de que ele viajou no futuro, porque ele escreveu 40 anos antes, deu nomes aos personagens do naufrágio, deu o nome da embarcação que recuperou os dois que se salvaram. E ali tá, inclusive, os nomes, né? Os nomes dos personagens batem, né? O nome da embarcação, dos personagens, todos batem com o que ele escreveu 40 anos antes de acontecer. Você vê, olha só, como é que o realismo fantástico nega uma pessoa real. Então isso acaba criando na gente que escreve essa vontade louca também de escrever sobre realismo fantástico. Os contos que você citou, a tatuagem, também vem um personagem que me inspirou, porque realmente a personagem desse conto, ela não estava satisfeita com a vida dela, né, com a situação dela. Obviamente que são metáforas, tanto as tatuagens como o voo, enfim. Mas um personagem que eu poderia dizer que tem relação, embora não seja tão parecido, mas tem a relação, porque eu pensei nesse personagem quando eu escrevi esse conto, é a Remédios, do Senhor de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né? Que tão bela ascendeu aos céus, né? Então todo esse universo do realismo fantástico, ele me compõe, ele me cativa como leitor e depois ele acaba saindo de mim como escritor, né? O olho esquerdo ele é todo repleto de metáforas. Tem a questão do coelho também, né? E a gente sempre deixa essa questão assim para o leitor, né? O que será o coelho, né? Por que o coelho tem esse olho vermelho? O que ele está comendo? Enfim, é tudo dentro do universo do realismo fantástico. Eu gostaria de conversar contigo ainda, André. Assim, a gente já conversou bastante sobre os contos aí que compõem o Olho Esquerdo, e nas entrevistas aqui no Listas Literárias a gente sempre conversa também sobre esse processo de escrita e a vida do escritor, especialmente a vida do escritor no Brasil, né? Então eu sempre gosto de conversar com os autores um pouco disso, e ainda mais você aí exerceu em determinado período aí a presidência da União Brasileira, né, de Escritores no Mato Grosso do Sul. E aí a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, acho que fazer duas perguntas em uma, né? Primeiro é como é que é o desafio de ser um escritor aí fora desses centros, né, nacionais que se criam fora desse eixo Rio-São Paulo, Minas, alguma coisa. Essa experiência aí, como é que é ser um escritor, né, fora desse eixo central das editoras, ainda que você tenha sido publicado por uma editora de São Paulo e grande parte das suas publicações também de lá. Mas deve ser interessante aí a questão da postura de um autor no Mato Grosso do Sul, como também é aqui, eu que vivo no Rio Grande do Sul, também tenho uns desafios grandes quanto a ser escritor fora do eixo Rio-São Paulo, alguma coisa de Minas, especialmente, mas principalmente fora do eixo Rio-São Paulo. E também aproveitar essa mesma pergunta para como é que você tem visto a literatura brasileira, a própria questão da profissão, do exercício do escritor, né, e os seus desafios e as dificuldades que temos enfrentado. 2019 não foi um ano fácil para a literatura,
né? E aí tivemos também agora a pandemia em 2020. Como é que você tem visto aí todo esse cenário para a literatura brasileira? Bom, eu sou de um tempo anterior à internet, às redes sociais, né? Eu comecei a escrever no caderno, na porta do banheiro da escola. É, eu tenho o costume de falar também que eu trabalhei num local que, como não tinham função para me dar, me deram a função de arquivar os jornais antigos que estavam jogados nos lixos. E lá eu encontrei as crônicas do Rubem Braga, do Paulo Mendes Campos, é, Fernando Sabino, enfim, os grandes cronistas, né? E eu tenho o costume de brincar, falar que eu comecei, né? O escritor que eu sou começou no lixo. E, mas assim, com o surgimento das redes sociais e da internet globalizando tudo, ela facilitou, de certa forma, que a gente fosse divulgado, lido, em outros cantos. É muito difícil você chegar ao patamar dos grandes escritores do eixo Rio-São Paulo, obviamente. A gente tem tentado e acredito que as redes sociais são uma ferramenta excelente para isso, né? Tenho visto também surgir muita gente escrevendo, muita gente mesmo, principalmente poesia. Alguns são realmente muito bons. Tenho um pessoal aqui, são as meninas, eu chamo as meninas, né? O Mulherio das Letras, algumas escritoras aqui do meu estado que têm surgido e assim, com muita arte, com um desempenho muito bom, principalmente na poesia. E também muita literatura ruim, né? Muito lixo literário, né? Eu acredito que com essa condição de você poder ser mais lido, mais divulgado, as portas comecem a se abrir. Não é? Eu, por exemplo, estou no meu quinto livro, e fora uma antologia que eu também participei, depois eu vou te mandar a foto. Hoje em dia, no meu estado, no Mato Grosso do Sul, eu estou assim numa condição bastante conhecido, bastante lido. Meus livros são bem aceitos por aqui, mas eu ainda não consegui ainda transitar, né, com mais desenvoltura, como eu gostaria, pelo eixo Rio-São Paulo. Mas a esperança continua, prossegue, a vontade de escrever também, né? Eu tenho aquela filosofia que o meu melhor livro eu ainda não escrevi, e é isso, eu acho que as redes sociais e a internet, elas vão ajudar bastante, né? Gosto de lembrar que eu sou da terra de Manuel de Barros, um dos grandes poetas, ah, prosa, né? Mais prosa do Manuel de Barros, não é tanta poesia assim, mais prosa, um dos melhores das últimas décadas, né? Então tem essa honra de residir, de viver na mesma terra dele, porque Manuel, eu costumo dizer que Manuel de Barros ele é Mato Grosso Uno, né? Porque ele nasceu em Cuiabá e está sepultado em Campo Grande. E eu sou de Campo Grande e a gente tem uma relação muito grande também com o pessoal de Mato Grosso, de Cuiabá. E aos poucos a gente vai conseguindo essa meta, né, de atingir os grandes centros. Eu creio, eu tenho essa esperança, eu tenho esse sonho, sim, de um dia ser um escritor lido, conhecido também no eixo Rio-São Paulo. Ah, muito interessante o que você fala, porque tem dois elementos ali que me chamam a atenção. Primeiro, essa questão, né, tem muita coisa boa e muita coisa ruim, de fato, sendo produzido, e me chama a atenção também, eu como leitor, e da oportunidade que tenho tido de conhecer diferentes regiões do país a partir da leitura, e ótimos autores, outros nem tanto, né? Mas você, dentro desse cômputo dos ótimos autores, né? Que não estão em grandes casas editoriais, mas no seu caso ainda está numa casa editorial bastante prestigiada, que é a Patuá, e eu acredito que isso é um começo, porque você vai num gênero, né? Que, por ser curto, as pessoas confundem com simplicidade, né? Ou e aí todo mundo passa a escrever conto. E não é bem assim. O próprio Machado de Assis já colocava que, a despeito da aparente simplicidade, o conto é um gênero difícil. E eu aproveito para você para perguntar para você também um pouco disso, né? Aqui temos um livro de conto e que você, né, explora toda com muita perspicácia
e muita não só ousadia, mas também qualidade, a própria questão teórica do conto, né? Mas como é que você caminha aí pelos gêneros literários, né? Se o conto é uma preferência, você fala muito na questão da crônica também, que me parece que essas duas narrativas aí te cativam, mas você também tem romances publicados, né? Quanto à produção da escrita, como é que você vê isso, então, nesse processo dos gêneros literários? É de acordo com aquela vontade que bate, né? Isso aqui está mais para o conto, isso aqui está para o romance. Como é que você se vê nessa relação sua aí com os gêneros literários, especialmente aí essa questão do conto, né? E a internet possibilita que a gente leia muito, né? E também que as pessoas produzam muito, né? E o grande desafio passa a ser, então, essa distinção, aquilo entre o que é bom, né? E aquilo que talvez não nos sirva tanto. Bom, eu só não me aventuro, nunca me aventurei e provavelmente não vou me aventurar, é na poesia, não me vejo nessa condição. É, eu gosto de escrever contos, contos me dá prazer, principalmente se for no gênero que eu atuo, que é o realismo fantástico. Ah, a crônica é a minha formação, porque a minha formação é comunicação social e eu fiz publicidade e propaganda, mas eu deveria ter feito jornalismo, porque acabei indo para as crônicas de jornal, enfim. E os romances, eles surgiram porque estavam amadurecendo na minha cabeça já há um bom tempo. Os três romances que eu escrevi. No Pantanal Não Existe Pinguim é um romance que é ambientado em Corumbá e Campo Grande, que eu tive toda a história, tudo que eu escrevi naquele romance numa viagem de trem, na época que existia aqui para nós o famoso trem do Pantanal, que ia de Bauru até na Bolívia. Tem a música consagrada do Paulo Simões, gravado pelo Almir Sater, enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, enfim. E ali surgiu a ideia de fazer aquele romance, eu estava com a ideia pronta. O romance, para mim, é assim, ele se forma na minha cabeça todo o enredo. O mesmo aconteceu com Santo Cicatriz, que é um livro que me deu muito, assim, muita alegria das pessoas lerem e ficarem encantadas com a história. É um enredo completamente ficcional, mas que com um final surpreendente. E me ajudou bastante na minha caminhada literária, porque ele foi muito bem aceito, tanto pelo público como pela crítica. Eu diria até que mais pelo público, as pessoas adoraram esse livro, que é um romance. E o terceiro livro, romance que eu escrevi, já foi uma coisa também que estava na minha cabeça há muito tempo. Que eu peguei um personagem real aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, a bruxa da Sapolândia, que realmente existiu e cometeu infanticídio na década de 60. Então, em torno dela, eu montei toda uma ficção, já dentro do realismo fantástico também. E é um livro que a gente tem a ideia agora de transformar em roteiro e tentar alguma coisa para cinema. Então, é um livro que reúne fatos reais com ficção. E é um romance que foi também muito bem aceito. Então, mas eu pretendo também continuar com contos, porque é o que me dá mais prazer, é o conto. Porque são aquelas histórias curtas, né? Aquela história pequena que você consegue escrever com. Não diria com tempo mais dilatado, não é isso. Mas assim, é aquela que dá mais prazer, sabe? Que você já tá com aquela história gostosa, que você vem rapidão e deixa ela pronta, né? O romance, obviamente, ele é um trabalho mais árduo, uma criação muito mais complexa, né? Mas é isso. Os três ramos me cativam muito, tanto a crônica, que eu continuo escrevendo, eu tenho uma coluna num jornal eletrônico aqui de Campo Grande, que continuo escrevendo lá minhas crônicas, e o conto também. O Olho Esquerdo é o primeiro livro de contos meu, mas eu acredito que eu deva fazer outros no mesmo caminho, né, no mesmo sentido. Bem legal, André. E eu já fico imaginando, então, o livro dos contos com seus contos narrados por animais, aí deve ser bem interessante. Mas antes da gente estamos indo para o final do nosso encontro, da nossa conversa aqui no Listas Literárias, e eu queria te perguntar, antes de encerrar,
tem a pergunta seguinte para mim fechar com você, mas nessa eu não queria deixar de fazer uma pergunta específica de um conto também que me chamou muita atenção, não só pelo seu potencial, né, mas pelo seu final, que acaba quebrando um pouco a expectativa do leitor. Você constrói um suspense, né, indicando algo, né, mas a solução é muito interessante, crítica e irônica também, que ela vai jogar também com o próprio leitor, que é o conto Aberração. E nesse conto me parece também já o seu olhar muito nesse nosso contemporâneo presente de aprisionamento, distanciamento. Não sei se eu compreendi bem esse processo nesse conto, mas me parece que esse você já constrói a partir dessa realidade muito recente nossa. E, aliás, a gente pode aproveitar até para tratar disso, né? Você brinca um pouco com o Cronos, com o tempo nos seus contos, né? Alguns são mais contemporâneos que outros, outros remetem a um passado mais recente ou um presente mais antigo. Enfim, como é que você lida com a construção do tempo nos seus contos? E nesse caso do Aberração ali, que eu achei muito interessante pela expectativa, pela surpresa final do conto, e você entra também ali numa questão muito do nosso contemporâneo, algo que está muito em debate também e joga algumas luzes aí em determinados comportamentos. A aberração, eu usei a técnica de dois narradores num tempo só, né, no mesmo período, e é claramente um dos narradores é homofóbico, mas porém ele é homossexual e se confronta da janela do quarto com o personagem no beco, né, que é um personagem que também é um homossexual, mas está naquela dificuldade da vida, e o mundo realmente foi escrito bem no começo dessa pandemia terrível que nós estamos passando, que você como escritor tem sempre que ter aquela expectativa é, de fim, de acabar, de ser algo que seja a, uma porta fechada, não é? E, entretanto, na conversa entre os dois, há esse conflito, há esse confronto e há esse final surpreendente, né? É, tem a ver com isso, tem a ver a homossexualidade, tem a ver com o homossexual que não sai do armário, né? Mas ele, enfim, não posso falar muito também para não dar spoiler. Mas é isso, é um conto atual, porque ele se dá nessa pandemia e com um conflito que é terrível, né? Que é essa questão da, do do ódio implantado, né? Contra, contra os homossexuais, obviamente. Bem legal mesmo, André. E aí você, especialmente nesse conto, né? E aí você já comentou aqui as referências de Guimarães Rosa, e isso me parece que em muitos dos seus contos desse livro tem essa questão rosiana dos personagens de Guimarães Rosa, que são os personagens puxam lá de dentro do âmago de cada ser, né? Aquelas coisas presas, né? E que precisam ser liberadas. E isso me parece que os seus personagens compartilham. E foi muito saborosa essa conversa. Estamos chegando já na última pergunta. Geralmente é uma pergunta que eu procuro sempre dar uma amenizada também na nossa conversa, né? Mas até para fechar, gostaria que você, nessa última pergunta, colocasse como é que tem sido a recepção aí do Olho Esquerdo, como é que tem sido essa experiência do livro também, né? Futuros desafios por aí. E para encerrar essa sua relação, você falou várias vezes aqui da questão sua com o realismo fantástico, né? Conta para nós como é que é para um escritor, né, concorrer com a realidade, não vou dizer do Brasil, mas da América Latina, né? Mas nós brasileiros também, que às vezes temos essa dificuldade de nos vermos enquanto latino-americanos, né? Mas somos latino-americanos com essa vertente, né, que a nossa realidade concorre com o nosso realismo fantástico. Como é que você vê isso com tantas coisas absurdas acontecendo, né? Essa demanda do escritor tem que ser cada vez mais original, porque a realidade às vezes nos atropela como uma carreta desgovernada, né? Cada absurdo que nós temos visto por aí. Você falou esse momento terrível de pandemia,
né? Como é que você vem experimentando isso também? Para todos nós tem sido difícil, né? E a realidade às vezes nos confronta com esse absurdo, né? Talvez por isso essa nossa predileção pelo realismo fantástico como maneira da gente entender esse espaço que nós vivemos que concorre em demasia com a própria literatura no campo do absurdo. A gente agradece, com certeza os leitores aqui do Listas Literárias vão curtir muito essa entrevista. Muito obrigado mesmo, André, e por esse trabalho. Olha, eu vejo o momento atual como uma espécie de escuridão. É, mas eu acho também que é, 4 ou 5 anos, né, 4 anos, né, para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer, de escuridão não nos tornarão cegos. Nós continuaremos, nós prosseguiremos, vão passar. E nós, como na condição de escritor, nós temos que nos pronunciar, nós temos que nos posicionar. São tempos ruins, são tempos terríveis, mas do outro lado tem que ter voz. E é isso que nós estamos, que precisamos, nós precisamos ter essa coragem de dizer que, que essa escuridão um dia será abrangida pela claridade. Os contos que a gente coloca como o realismo fantástico, eles nos ajudam, às vezes, a imaginar um tempo bom, um tempo futuro melhor. E é isso que eu espero. Agradeço demais a entrevista, agradeço demais as suas perguntas e fico à disposição para mais alguma coisa. Vão passar, vão passar. Agora você me lembrou o Veiga, né? Também um grande nome do nosso insólito, para dizer assim, ou também do nosso fantástico, que quando ele termina a Hora dos Ruminantes, ele diz lá que as horas batem, né? Todas elas, as horas boas e as más, e acho que essa mensagem esperançosa que você deixa no final, André. Muito obrigado pela participação, né? Foi muito bacana mesmo, e a gente também aqui no Listas Literárias fica à tua disposição.